Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. No dia de hoje estamos trazendo o Dr. Tiago Cavalheiro, infectologista, que trabalha aqui em Santa Maria há poucos anos, mas como eu dizia para ele, já tem uma grande clientela pela sua competência. Dr. Tiago trabalha principalmente aqui no Hospital de Caridade de Santa Maria. E por que estamos trazendo o Dr. Tiago novamente ao programa do ICOR? Porque está ocorrendo um maior crescimento de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a sífilis. E isso tem uma repercussão não só no consultório do Dr. Tiago, mas em toda a comunidade, porque essas doenças não ficam restritas à parte sexual e são doenças que se tornam sistêmicas, envolvem também outros familiares e acabam também chegando nos nossos consultórios. Dr. Tiago, é um prazer tê-lo aqui de novo, né? E como eu dizia antes de nós começarmos o programa, a gente sempre se estimula quando nós estamos vendo os pacientes, que é a nossa paixão em ser médicos, é esse trato com o paciente, a relação médico-paciente, esse dia a dia, que muitas vezes é corrido, mas nós temos desafios, e esses desafios é que nos trazem aquela vontade de exercer medicina. As doenças sexualmente transmissíveis, elas estão em crescendo? Bom, doenças sexualmente transmissíveis, também conhecida como DST, a gente tem uma sigla de DST que é popularmente conhecida, é uma doença que causa bastante preocupação já de longos anos. Recentemente, a gente tem visto o aumento de determinadas doenças com uma preocupação muito grande, porque são doenças que podem ser, primeiramente, prevenidas, segundo, devem ser conhecidas para que haja o tratamento correto e, com isso, você acabe diminuindo a cadeia de transmissão. Qualquer doença da ordem infecciosa que haja risco de transmissibilidade, uma das maiores eficiências que a gente tem para evitar a transmissibilidade é tratar a doença. Seja doença que tenha cura, como a sífilis, que tem cura, uma vez que tu começa o tratamento, tu tem sinais clínicos e sinais laboratoriais, e a própria evolução da doença para que haja cura, com isso não vai ter risco de transmitir para nenhuma outra pessoa, como também doenças em que não tem cura, mas tem controle. Um exemplo clássico é a doença causada pelo vírus HIV. A doença hoje em dia, causada pelo vírus HIV, é uma doença que deve ser acompanhada, deve ser tratada, e uma das maneiras mais efetivas para que não haja transmissão de um novo caso de HIV é fazer o uso correto da medicação quando indicado. Então, voltando para a sífilis, a importância da sífilis é que, conversando com outros colegas, a gente tem visto um aumento muito grande na incidência, e isso não somente em Santa Maria, mas é algo que tem se repercutido a nível de Brasil, a nível de mundo também. E isso, com certeza, nós teremos um impacto muito grande na população que não tem nem conhecimento em relação a isso. A importância da gente estar conversando, eu acho que é de fato relevante e deve ser explanado para todos sobre o tratamento, sobre a preocupação, o conhecimento sobre sífilis, a investigação diagnóstica e o tratamento correto. Tiago, eu tenho a impressão, não sou infectologista, né, sou cardiologista, que nós médicos e a população como um todo tem pensado mais em HIV, tem pensado mais em HPV, até porque tem campanhas de vacinação com a meninada aí, as meninas de 11 anos em diante, né, na campanha do governo, que recebem a vacina para HPV. E a sífilis nos parece assim que ela no passado se falava muito, se deixou devido a essas novas doenças, novas ou mais incidentes no momento, essas doenças transmissíveis, e só agora nós estamos vendo que, olha, uma doença do passado, como a tuberculose, né? Da mesma forma, nós temos um aumento de tuberculose novamente, indo lá para o passado, lembrando do passado quando era um horror, né? Então, se nós médicos, nós fazemos diagnóstico no que nós pensamos,
e que nós estamos acostumados a lidar. Então, a comunidade médica vai ter que voltar a pensar em sífilis. E os governos, a sociedade, vai ter que haver essa informação, tanto como existe para o HIV, né, e para HPV em relação à sífilis. Se um paciente chega no consultório, você pede necessariamente dentro do teu checklist exame para sífilis? Boa pergunta. A sífilis, antes de falar do exame, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a apresentação clínica de sífilis. Conhecidamente, a sífilis é dividida em estágios. Até para poder interpretar os exames, é importante a gente conhecer isso. Tem a fase inicial da sífilis, isso eu vou falar história natural sem tratamento. A fase inicial da sífilis, que a gente chama de sífilis primária, é a fase do cancro. Cancro nada mais é do que uma manifestação clínica de uma lesão inflamatória mais conhecida no órgão genital, seja no órgão genital masculino ou no órgão genital feminino, mas também pode acometer cavidade oral. É importante a gente saber disso, porque uma prática comum que se tem é o uso de preservativo na penetração vaginal ou na penetração anal, e não tem a preocupação quando se faz sexo oral do uso de preservativo. Tudo bem, para HIV, os estudos comprovam que a chance de transmissibilidade não é alta, é uma chance muito pequena. Mas para sífilis existe, e existe transmissão com sexo oral sem proteção. Uma vez que você tenha a manifestação de uma lesão suspeita de sífilis, geralmente é uma lesão verrucosa, ou uma lesão também pode ser uma lesão ulcerada, escavada, geralmente, aí a preocupação, geralmente indolor. Então, o paciente não sente. O autoexame é importante quando a gente fala de DST. Então, às vezes, no órgão genital masculino, como é a parte externa, o paciente tem uma atenção maior, mas muitas vezes você pode ter lesão intravaginal e a consulta com o ginecologista se faz super importante, porque tu pode fazer o diagnóstico em lesões numa fase inicial da doença em que o tratamento é mais efetivo e a chance de transmissibilidade na sequência é menor. Mas se você não tratar, você teve a lesão, dura em torno de 2 a 4 semanas e a lesão some. Uma vez que sumiu a lesão, tu pode ter a falsa sensação que não tem doença alguma. E a doença entra numa fase de que tu não tem manifestação nenhuma e passa a ter o segundo momento da sífilis, que a gente chama de sífilis secundária. O quadro clínico da sífilis secundária, que acontece ali pela 4ª semana, é muito variado. Pode ser desde um racho cutâneo, um vermelhidão no corpo, febre, linfonodomegalia, que são ínguas aumentadas, seja ela abaixo do pescoço, abaixo do braço, abaixo na virilha. Pode ter em alguns momentos calafrios, mal-estar, náusea, vômito. Esse quadro dura em torno de 2 semanas também, 2 a 3 semanas, sem tratamento, some. E entra no período de latência. Esse período de latência pode variar de 1 ano a 20, 30 anos e você passa a ser acometido pela sífilis terciária. A sífilis terciária, o comum e o mais conhecido é o envolvimento no sistema nervoso central, em que nós tínhamos conversado antes do programa, que é uma evidência que a gente tem visto, e isso vem do fato do paciente não ter sido diagnosticado precoce, não ter sido tratado precocemente. Que, desenvolvendo a sífilis terciária, manifestação de demência, manifestação de distúrbio da marcha, pode ter acometimento cardiológico com a ortite, que é uma inflamação no vaso que sai do coração, pode ter acometimento na pele, faz a goma sifilítica, que é uma lesão bem vegetante, acometimento de pele, de ossos também. Então, esses 3 estágios acontecem da forma natural, se eu não tivesse tratamento. Se eu fizer o tratamento, eu não vou ter a evolução para esses quadros mais graves e, consequentemente, eu não vou ter a transmissibilidade. Então, na minha prática, no consultório de dia a dia, há uma preocupação de identificar determinadas situações de risco, paciente que teve sexo desprotegido, o paciente que já teve alguma lesão suspeita no passado e não investigou, e sim oferecer o exame como uma parte de bom cuidado de saúde.
Eu acho que antes de a gente tratar a doença, né, Dr. Arnoldo, a gente tem que pensar em promover saúde. Se a gente puder não ter doença, é melhor. Eu brinco com todos os meus pacientes que saem do consultório, tomara que não precise voltar, porque uma vez que volta é sinal que tem infecção de novo. Se precisar, estamos à disposição, porque deve ser tratado. Doença infecciosa na medicina é uma situação muito objetiva. Uma vez que você tenha, você tem que tratar. Tem doenças que se tratam por conta, são doenças autolimitadas. Por outro lado, tem outras doenças que não, e sífilis não é uma doença que trata sozinho. Precisa do tratamento com antimicrobiano, tem cura, o sucesso é bastante grande, mas tem que ser feito o diagnóstico. Bom, nós vamos para um breve intervalo e depois voltamos com mais explanações do Dr. Tiago sobre sífilis.